como que um dirigente de reunião mediúnica deve orientar um médium novato de desdobramento que não permanece na reunião, que se desdobra com muita facilidade e não fica participando da reunião desdobrado? Se eu entendi a pergunta, a pessoa, quando está na reunião mediúnica e desdobra, isso é supervisionado pelos dirigentes do grupo. Se a pessoa está tendo esse processo continuamente, é preciso conversar com esse médium para entender o que está acontecendo com ele. Por que ele não está tendo esse controle? Ou isso está sendo controlado pelos espíritos? Que a gente vai ver a utilidade do desdobramento é conversando com o próprio médium, inclusive quando ele está em desdobramento. Ele precisa explicar o que está fazendo. Ele só está do lado do corpo? Ele foi a algum lugar? Ele vai transmitir uma mensagem? Tem então a finalidade, tá? Mas isso a gente vai saber analisando o caso concreto individualmente. Agora, uma sucessão de eventos que a pessoa não participa da reunião, então aí já está havendo talvez um desequilíbrio, um exagero. Não é? Precisaria ver em que condições isso está acontecendo, como é que ele vai descrever. Por que ele sabe que ele está em desdobramento, ou ele falou que está em desdobramento, ou ele só dormiu na reunião mediúnica. Porque tem gente que dorme na reunião mediúnica e fala que desdobrou. E só acorda no final. Eu não assisti nada, porque eu estava desdobrado. Estava dormindo, até roncou. Todo mundo viu, ninguém quis falar. Vamos falar a verdade. Então, isso atrapalha o trabalho. Agora, é um médium em desenvolvimento, então ele precisa ser orientado. Olha, você também tem que ajudar a controlar o processo e combinar mais ou menos assim. Quando você sentir o sono do desdobramento, que é diferente do sono natural, porque quando a pessoa dorme no sono natural, ela apaga. A mente se isola. Ele saiu do corpo mesmo, mas não há ação sobre o cérebro. Ela dormiu. Agora, quando ela desdobra, ela também afastou do corpo, mas ela fica lúcida. É a diferença. Tem gente que tem evidência quando está desdobrado, afasta-se da reunião, mas aí controlado pelos amigos espirituais. Então tem que conversar com a pessoa para ela descrever o processo. E ao descrever o processo, você vai identificando se é um desdobramento mesmo ou se não é. E ajudar a pessoa a entender e a se controlar, não é? Mas esse controle vai ser com o tempo, com o próprio desenvolvimento, que é uma pessoa iniciante, né? Então, o caso concreto, assim, estudando em tese, é o que eu poderia dizer. Mas converse com o médium, entenda, para ver se ele fica lúcido ou não. Inclusive, há casos em que o médium nem percebe que desdobrou, o que é muito comum também. Mas ele vê que há uma alteração de luz, e às vezes ele não percebe em alguns momentos. Mas quando você conversa com ele, pergunta depois, não, eu estava lúcido, eu não ouvi isso, eu não ouvi aquilo, porque é uma certa amnésia mesmo, porque o cérebro espiritual registra informações que o cérebro material não registra. Então, pode ocorrer, mas a pessoa está acordada, lúcida, porque ela está desdobrada apenas, ela não está dormindo. Eu acredito que para esclarecer esse fato, é só estudando mesmo caso a caso que facilitaria.